Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pódium, o podcast do Gregório Ventura. Aqui você tem empreendedorismo, aqui a gente fala sobre tantos assuntos que vão te ajudar a ver como os empreendedores chegaram ao pódio, como eles se mantêm no pódio e o diferencial do seu modelo de negócios. Você que está nos acompanhando pelo pódio, que tem nos assistido, você sabe que aqui nós trazemos empreendedores de vários segmentos. Aqui nós trazemos uma visão muito ampliada de como é o empreendedorismo. Por isso que o nosso canal tem crescido tanto, por isso que o nosso canal tem sido uma referência para tantos empreendedores. E hoje eu trouxe uma pessoa do mercado de seguros, gente. Olha que bacana. E a Roberta, né, ela já ela vai se apresentar, ela vai ter uma história muito interessante, né, uma história de empreendedorismo, de alguém que sonhou, né, de um mercado de serviços como o mercado de seguros e cresceu ao longo do tempo e como ela tem um modelo de negócios que se mantém ao longo do tempo. Então nós vamos falar muito sobre isso. Portanto, Roberta, seja bem-vinda ao Pódio com Gregório Ventura. Obrigada, Gregório. Muito honrada em estar aqui, colaborar, trazer um pouquinho da história e falar da importância, principalmente, do que é o seguro. Acredito que muito mais pela importância do produto para a sociedade de modo geral, que esse convite foi feito, né? E também pela convivência que a gente já teve, né? De participar em vários treinamentos que você entrega na questão gerencial, que eu já participei de alguns. Então acredito que sim, o produto é importante e nós vamos falar sobre isso principalmente, né? Que bacana, Roberta, que bom. Fala um pouquinho, quem é a Roberta, né? Vamos falar um pouquinho de você, quem que você se formou para o pessoal te conhecer. Me fala um pouco aí da sua trajetória. Bom, eu sou formada em Ciências Contábeis, que aliás foi um curso de extrema importância, que tem tudo a ver com a área gerencial. Naquele momento eu não fiz um curso para ser empresário, eu fiz um curso eu queria passar num concurso público, era muito comum na época, né? Mas durante o curso eu percebi que realmente tinha algo diferente ali. E isso teve uma formação muito importante, porque a gente tem aulas de economia, administração de empresas, né, de controle financeiro, muito importante na minha vida. E depois, quando eu comecei com o seguro, então eu identifiquei uma necessidade de entrega de algo mais técnico, mais próximo do meu cliente. Aí eu fiz o curso de Direito. Fiz o curso de Direito para atender melhor e fazer essa entrega mais técnica para o meu cliente. Gente, nós estamos diante de uma contadora e de uma advogada, né? Roberta, nós tivemos a oportunidade de atuar juntos na época da universidade no Sebrae Minas, né? Nós trabalhamos um pouco lá no Sebrae juntos, onde que nos conhecemos, e Roberta sempre teve esse espírito dinâmico, né? Então ela não tinha nada a ver com concurso público, tá, gente? Ainda bem que ela descobriu isso rápido. Mas me conta aí, a Roberta hoje é proprietária, né, da Ramones Seguro. Eu queria que você contasse um pouquinho da Ramones, né? Como foi um sonho, como é que ela surgiu? Porque quando você fala assim, eu comecei a mexer com seguro, né? Foi informalmente? Como é que foi essa história da Ramones? Conta pra gente entender, né, de onde que surgiu esse sonho, como que ele foi idealizado, como é que isso encaminhou? Bom, eu era estagiária no Sebrae, como você, né, em uma turma boa, Jadilson, então era estagiária, e ao contrário de vocês, eu trabalhava no escritório, porque eu fazia contabilidade, então eu trabalhava no financeiro. Então, só que eu gostava demais de participar de seleção. E aí surgiu uma seleção do Banco General Motors, na época, e aí eu pedi o meu coordenador na época para participar, né, mais por curiosidade mesmo, e fui participar, não sabia nada, absolutamente nada de seguro, muito menos de carro, né? E o Banco General Motors, eles estavam selecionando uma pessoa para fazer uma entrega de um produto que chamava F&I. As concessionárias General Motors, da GM, né, estavam com um produto que era esse F&I, é Financial and Insurance, que significa um departamento que trabalharia só com seguro
e com financiamento de veículos. Então, eu fui treinada pela General Motors para entregar, né, depois que o cliente compra o carro, para fazer uma venda consultiva de seguros, de financiamento, de produtos, né, além do automóvel. Então, ali eu me senti muito confortável naquela área de comercial, diferente da contabilidade. Gente, tem um detalhe, né, que ela não contou. Ela era do escritório, foi para lá por curiosidade, para aprender o processo seletivo. Quantas pessoas tinha no processo? 400 porque ela foi a escolhida, era uma pessoa, né? E ela foi a escolhida, né? Ela trabalhava no escritório, olha para você ver que coisa interessante, né? A identificação de um perfil, né? Embora parecesse ela trabalhava no escritório ali, não tinha o perfil, não. Eles identificaram que ela tinha, eu acho que ela acabou descobrindo lá também que ela tinha o perfil, né? Verdade. Não, absolutamente, eu achava que o serviço de contabilidade é importantíssimo, mas é um serviço rotineiro, né? Que requer isso. E realmente naquele momento eu não conhecia essa particularidade, e a General Motors ela fez uma avaliação de perfil que o perfil foi para os Estados Unidos para ser avaliado. Eu recebi depois da seleção chama MAP, um mapa do meu perfil, né, do que é que eu mais lidaria bem na vida profissional, e não tinha nada a ver com contabilidade, com serviço rotineiro. Pelo contrário, a coisa que mais apresentava no meu perfil é que eu lidaria muito bem com, por exemplo, organização de eventos. Eu fiquei, organização de eventos é uma coisa totalmente diferente do que eu caminhava para me tornar, né? Isso foi muito importante, porque aí definiu realmente que seguro, conhecendo mais lá dentro da concessionária, atendendo cliente, né, participando desse momento comercial de entrega, de venda mesmo, é que eu identifiquei que realmente era isso que eu queria. Que bacana. E aí você atuou lá durante quanto tempo? Eu fiquei na concessionária durante 4 anos. 4 anos. Você deve ter aprendido muito, né? Uma empresa tão especializada dessa. Quantos cursos e formações que você teve lá? Deve ter sido uma escola. Uma escola. Eu já vinha de uma escola muito boa, que é a mesma que você começou, que é o Sebrae, né? Então, assim, a gente cresceu profissionalmente dando muita importância para treinamento, para aprendizagem e para busca de conhecimento. Então, isso foi uma escola, e ali, né, na concessionária, que naquele momento eles também eram muito voltados para a qualificação, né? Então, tanto que foi o próprio Banco General Motors que fez toda a minha formação. Então, realmente foi escolas. Que bacana, Roberta. E quando surgiu, então, aí você ficou 4 anos, aí nesse momento é que você resolveu fazer a sua carreira, né, na área de seguros com a Ramones. A Ramones surgiu aí, que ano que foi e como foi isso? Eu trabalhava com seguros da General Motors dentro da concessionária. Mas aí eu perdia, vamos dizer assim, muitas vendas para o mercado, porque eu só tinha aquele produto, eu só tinha o seguro da General Motors, que na época era Indiana Seguros, né, que hoje foi comprada pela Liberty, que hoje é Yellow, mas enfim. Então eu sentia a necessidade de ter outras seguradoras. E aí eu fui descobrir como que eu vendia outro seguro. Eu não conhecia, realmente eu não conhecia do mercado, então eu fui buscar. E aí eu vi que para eu conseguir vender esses outros produtos, eu precisava fazer um curso de formação na área de corretagem. Então eu fui para Belo Horizonte durante 3 meses fazer um curso para prova de corretor de seguros. A gente chama corretor de seguros de todos os ramos. Então, como a advocacia, como todos os CRM e tal, então eu tenho a carteira profissional de corretora de seguros, né, que ela é expedida pela SUSEP, que é o órgão fiscalizador da categoria. E aí eu me profissionalizei na área e montei a Ramones Corretora de Seguros, que inclusive a matriz é Porteirinha.
Porque você é de lá, não é? Porque eu sou quer dizer, eu sou de Riacho dos Machados. Cresci em Porteirinha e depois vim para Montes Claros. Então, nesse momento, eu criei, né, a Ramones Corretora de Seguros. Minha irmã trabalhava em Porteirinha e eu continuava na Autonorte atuando ali, mas eu já tinha essa necessidade, né, de produzir e tal. Então, simplesmente a Ramones começou de uma necessidade que eu tive, mas de realmente buscar algo a mais para o cliente. Assim. Então, ela começou assim, depois eu saí para fazer o curso de Direito e trabalhando, né, na corretora. Foi, inclusive, eu trabalhava na concessionária da GM, e aí, nos encontros de seguros, eu conheci minhas sócias. Olha! Que era a Magda e a Isabel. A Magda trabalhava na Ford e a Isabel trabalhava na Volkswagen. Vixe, então foi uma união aí perfeita, né, das grandes concessionárias. Isso foi que ano? Foi no ano... A corretora nasceu em 2000. 2000, então tem 25 anos. 25 Olha, anos, gente, em 2025. 25 anos, hein? Uma história bem bacana, né? Já tá aí na juventude madura. Então, na verdade, ela surgiu em Porteirinha e aí, assim, eu fui conhecendo, né, as minhas sócias e tal, até que quando eu saí da concessionária, que foi que eu as convidei para a gente realmente se unir, e daí nasceu a Ramones da forma como ela se apresenta hoje, que até hoje somos sócias. 25 anos, né? Quer dizer, mulheres, sócias, só meninas. Só meninas. E funcionária lá, só meninas, né? Só meninas. Até tentamos, sabe? Algumas vezes, mas é um ramo, o seguro é um ramo que tem muitas nuances, que realmente é um trabalho muito próximo do cliente, que às vezes, né, a gente atende o cliente no momento de crise. Quando ele bate o carro, né, a gente faz a venda, mas quando ele bate o carro, quando ele tem o que a gente chama de sinistro, que é aquele momento tumultuado. Então, assim, historicamente, a gente viu que a gente lidava melhor realmente com o atendimento mais tranquilo, a mulher tem um perfil diferente. Então, a entrega era melhor. E quando a gente fala em seguro, né, a Ramone hoje, porque às vezes a gente fala muito de seguro de carro, né? Mas me parece que vocês têm uma amplitude de serviços em seguradora, né, em corretagem. Me fala, o que vocês fazem hoje? Quais são os serviços prestados pela Ramone que se oferece para o seu público, para o seu cliente, né, ou para alguma pessoa que possa estar assistindo e interessar? O que é a amplitude? Porque, assim, lógico que a gente fala seguro de carro, ele é fundamental, né? Mas o seguro hoje, a gente tem seguro para tudo, praticamente. Hoje tem consórcio, tem seguro de diversos tipos, né? Fala um pouquinho para a gente da estratégia sua de diversificação, né? Porque, gente, é muito importante a gente entender isso, porque às vezes a empresa ela tem uma gama de serviços maiores, né? Principalmente quem lida com serviços, ele tem aquilo que a gente chama de diversificação dos serviços. Né? E a diversificação é uma estratégia. Se ele é em produto também, quando, né, a empresa oferece um produto inovador, em serviços também, né? Então você tem o que nós chamamos de diversificação, que é uma estratégia, né? Seja ela de produto ou seja ela de serviço. Bom, agora eu acho que nós entramos assim no ponto crucial, né, desse momento. Porque seguro, a gente imagina, né, a gente até pelo nosso nascimento, nosso surgimento, que foi dentro de concessionárias. Então a gente chama no mercado, nós somos automoveleiras. Né? Mas em 2019 nós saímos de uma estrutura bem menor, né, e montamos institucionalmente uma empresa mais visível, mais forte, que foi com a nova sede da corretora, né? E você tem muita participação nisso.
Talvez você não saiba. Opa, deixa eu entender, né, gente? Você lembra quando eu fiz aquele curso de planejamento estratégico em janeiro? Todo janeiro eu costumo fazer o workshop de planejamento de metas do ano, né? Sim. E você participou, realmente, nós fizemos um em 2019, e você estava lá, eu me lembro disso. Esse workshop, ele visa durante um dia a pessoa planejar o ano inteiro. É uma metodologia bem interessante, porque ela é bem intensificada ali. Na verdade, eu fiz em 2018. Porque 2019 eu construí o planejamento que culminou nesse resultado, né? Eu achei muito importante, né? Porque naquele momento ali eu tinha ideias, né? Eu falava, não, a sede está muito... Porque a gente trabalhava numa galeria, no fundo da galeria, e eu queria uma visibilidade maior pela importância do que a gente realmente entrega para a sociedade. Então, só que realmente quando eu fui para aquele treinamento, planejamento, aí eu consegui retirar do que estava na minha cabeça, do que eu imaginava, para colocar no papel efetivamente. Então, assim, por isso que é importante, realmente, eu sempre brinco com minha sócia Magda, esse ano você vai fazer o planejamento, vamos fazer o planejamento estratégico, porque realmente a gente, como empresário, a gente tem muita ideia, mas ao longo, né, no dia a dia, a gente se perde nisso, porque o dia a dia é tumultuado, a gente tem incêndios para apagar todo dia, e parar naquele momento para ouvir, para aprender, coisas que muitas vezes a gente sabe, mas se esquece, né? Então, assim, muito importante. Naquele momento eu parei para falar assim, eu tenho uma ideia, e aí você falou assim, Roberto, você conduziu. Você não sabia disso, é óbvio, né? Quando você estava dando o curso ali, mas eu estava ouvindo ali, eu falei, não, realmente. Então, realmente, eu criei aquela necessidade, e naquele ano eu aluguei um imóvel, quando eu falo nós alugamos, né? A Ramones, através da Ramones, nós alugamos o imóvel, reformamos, uma reforma grande, e começou a funcionar ali, e aquilo ali realmente mudou a postura da empresa perante o cliente, porque foi institucionalmente um marketing, que nós falamos assim, estamos aqui, somos importantes, e nós estamos no centro, no coração de Montes Claros, né? Que é naquele ponto ali, no coração de Montes Claros. Na Avenida Deputado Esteves Rodrigues, né? Isso. Perto do Hospital de Olhos, perto do Torre Inocente, naquela região ali, Isso, né? Exatamente. Então era o coração, e o coração financeiro também, porque nós prestamos um serviço, mas nós prestamos um serviço financeiro, né? Então, em 2019, nós fizemos a mudança, e logo depois veio a pandemia da Covid, e foi assim, a gente estava programando para fazer uma inauguração, e a gente estava fazendo 20 anos, né? Em 2020 a gente ia comemorar 20 anos, e aí em março veio aquela pandemia que pegou todo mundo de surpresa e realmente mudou tudo, né? Porque naquele momento, inclusive, nós fizemos uma reforma grande e fomos tomados por poxa vida, as pessoas não vão sair de casa, vão ficar todo mundo dentro de casa, e aí? As pessoas vão comprar seguro? E por incrível que pareça, sim. Parece que foi um período muito pujante, né? Que você tinha me dito. Muito, porque naquele momento as pessoas se viram obrigadas a parar para pensar quem tinha seguro, quem estava ali preparado para aquele momento, porque as pessoas elas se preocupam com o seguro de vida, né, que nós vamos falar aqui, porque foi esse o ponto da questão, a diversificação. Então, quer dizer, ali eu trabalhava muito com automóvel, o cliente me enxerga muito como uma corretora de automóvel, mas eu tinha os clientes tinham seguro de vida, e naquele momento foi muito importante, porque as seguradoras, várias começaram a falar, né, porque Covid tem cobertura, não tem cobertura, e a pessoa foi obrigada a enfrentar um tabu que para nós brasileiros existe, é fato, que a gente não lida com finitude. Né? Na verdade, nós culturalmente nós somos educados para consumir, divertir, o dinheiro que sobra a gente paga uma viagem, né?
E quando a gente vai falar de seguro de vida, ninguém quer falar. Porque nós estamos falando de morte, né? Nós estamos falando de finitude. Então, eu aprendi lendo um livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintana Arantes, que ela fala sobre isso. Ela é uma médica geriatra, né? E ela discute sobre a nossa incapacidade de nós brasileiros de falar sobre a morte, porque a morte é o fim. E, na verdade, o que o livro prega é que exatamente não é o fim. Na verdade, o que só tem medo de morrer quem não vive. Né? Então, naquele momento, Gregório, você via de pandemia pessoas assim que as pessoas ficaram muito apavoradas e queriam contratar o seguro. De qualquer jeito, de qualquer jeito, tinha, porque se eu não sei se eu vou morrer. Era tão obscuro, eu não sei se eu vou morrer. E minha família? As pessoas começaram a pensar nisso. Então, todo mundo correu para querer fazer um seguro de vida. Só que existiam alguns casos, seguinte, é importante que fique claro, seguro de vida a gente faz quando a gente está bem, quando a gente está saudável. Então, quando você está doente, o seguro não vai te proteger mais. Já não é interessante para ele mais, né? Não é o foco dele. Não, é porque a seguradora não faz. Entendi. A seguradora, ela aceita um risco. Ela compra o risco de você, em determinado momento, vir a falecer, né? O normal é que ninguém tem que ficar assustado. Eu te assusto se eu falar, você vai morrer? Não, para mim eu lido muito bem com isso. Você vai morrer, é fato, né? Mas quando, como, não sabemos. E naquele momento da pandemia, todo mundo foi pego de surpresa. Agora eu posso morrer a qualquer momento, e minha família, e meus filhos, né? Então, quer dizer, naquele momento houve uma corrida para o seguro de vida, que as pessoas realmente foram confrontadas com essa finitude e essa necessidade de amparar a família. E ali realmente foi um marco que as pessoas começaram a adquirir mais seguro, mas isso tem diminuído. Sim. Diminuído. Tem voltado de novo. Tem que voltar, as pessoas estão esquecendo, né? Da importância disso. Da importância quanto disso, isso é relevante. Né? Então, assim, a importância do que eu faço. Eu sou uma vendedora, né? Mas não deveria ser uma vendedora. Eu gostaria de ser uma consultora, né? Porque realmente, quando o empresário ele tem uma necessidade, ele tem uma importância. Eu falo que existe no seguro, mais do que tudo, você entrega algo que a pessoa ela não imagina quando que ela vai precisar, mas é fato que existe o risco. Sim. Por exemplo, quantas e quantas vezes a gente viu um recente até um caso de uma distribuidora de açaí, que ele construiu uma mega estrutura e realmente a empresa incendiou. Então nós estamos falando de vidas inteiras destruídas com aquele incêndio. Não só do empresário que perdeu, porque tinham famílias envolvidas ali. Sim, quantos funcionários diretamente e indiretamente foram afetados ali, né? Então, assim, existe ainda uma carência das pessoas de pararem para ouvir, né? E quando elas vão fazer seguro de vida, seguro de empresarial, que é muito importante, normalmente quem contrata é um funcionário que trabalha com aquilo ali. Quando você faz as perguntas, quando você vai tentar fazer uma consultoria, é limitada. Por quê? O funcionário não sabe quanto que custa a empresa, não sabe quanto que é o estoque, né? Não sabe. Então, ele faz um seguro muito aquém da necessidade. Então, quando aquilo ali pega fogo, ainda que tenha seguro, não vai resolver. Entendi. Né? Não vai resolver. Então, queima-se uma vida inteira. Então, essa é a importância do seguro. Então, a consciência que o empresário tem que ter da importância de um seguro para o negócio dele, que a pessoa, né, no individual, ela tem que ter para o negócio dele, a própria questão de frota, né, que vocês também trabalham com isso, de
de o quanto que é importante essa consciência de que todos os carros da empresa precisam estar segurados, a frota precisa estar segurada, a questão do próprio risco, né, de um incêndio que pode ocorrer sim, e como você falou, tem vidas em jogo ali, né? Então, o primeiro ponto que você está falando, tocando muito aí, é a consciência do brasileiro e das pessoas de que o seguro é importante para a vida delas. Sim. Né? Eu diria que esse primeiro ponto que você está tocando aí é que haja uma consciência, né? Quer dizer, os empresários, as pessoas que estão nos assistindo ou vão nos assistir, é muito importante ter essa consciência, né, Roberta, assim, Sim. de que quanto que o seguro é importante. E você deve ter visto isso ao longo do tempo, tanto casos positivos como negativos, né, aí na história, né, da seguradora. Eu já ouvi casos de gente que o seguro venceu, seja da frota ou seja individual, a pessoa, não vou renovar não. Não passou um mês, aconteceu um imprevisto, né, infelizmente, mas a pessoa não estava segurada, o seguro tinha acabado de vencer e a pessoa não renovou, né? Acontece essas coisas muito, né? Gregório, acontece muito, e eu vou falar com você que me frustra. É uma coisa que inclusive, assim, eu falo assim, poxa vida, aconteceu, eu vou te contar uma história. Sim. Né? Muitas vezes a gente quer contar para o cliente e fica parecendo que é alguma coisa para a gente aterrorizar a pessoa. Não é isso. O ano passado, 2024, eu tinha um cliente que tinha automóvel, ele era um prestador de serviço, viajava muito e tinha uma Fiat Strada segurada com a gente. E aí, ele tinha 28 anos, 2 filhos pequenos, o mais velho tinha... não tinha mais que 5 anos, né? A esposa, a filha pequena com 2 anos. E ele veio a falecer de acidente de automóvel. Né? Então, assim, um acidente trágico, ele veio a falecer. E aí, o que acontece? A esposa, ela era da área da saúde e não conhecia absolutamente nada da empresa dele de prestação de serviço, absolutamente nada. Não sabia das contas, não sabia... Então, a única coisa que ela sabia é onde que o carro dele era segurado. Então... ela veio até a gente, né, nos procurou e, assim, naquele momento de muita dor, em prantos, né, vamos dizer que a pessoa leva um tempo para se recuperar. E aí ela foi e perguntou se ele tinha seguro com a gente, seguro de vida, né, seguro de vida. E, assim, mais do que a resposta que eu entreguei, aquilo me marcou profundamente, sabe? Porque, assim... profissionalmente, a gente tem uma responsabilidade, né, de proteger a vida da pessoa. Mas, como eu te disse, muitas vezes a pessoa não quer parar para ouvir, por causa da dificuldade de entender que a vida é finita. E, nesse caso, me marcou bastante, tanto que nós estamos fazendo uma consultoria para mudar um foco das pessoas de automóvel, porque o automóvel hoje... eu não vendo o seguro de automóvel, as pessoas compram. Então, elas ligam lá para adquirir. Já outros produtos, outros ramos, a gente tem que criar essa necessidade. E a gente tem enfrentado muito uma dificuldade de falar com o cliente, no sentido de que o cliente não quer mais atender ligação. Ele responde o WhatsApp. Né? Se eu tentar marcar uma visita, no dia a dia, é mais restrito. Mas nesse caso... esse caso me marcou exatamente porque eu falei com ela que infelizmente ele não tinha o seguro de vida, mas aquilo ali falou assim, poxa vida, será que eu não poderia ter feito o meu trabalho diferente? Será que eu não poderia ter entregue para essa família uma proteção mais, né? É um menino jovem, um menino jovem, faltou e a família ficou desamparada e ele estava na minha carteira. O que eu poderia ter feito de diferente para, né, naquele momento de dor, realmente eu fazer diferença na vida das pessoas, porque faz muita diferença. Com toda, né? Certeza, não teria dúvida que faria uma diferença naquele momento para a esposa, para os filhos, né? Filhos. Daria um alento e também uma questão de continuar a vida de uma maneira mais... confortável, mais tranquila, conseguir conduzir a sua vida, né? Quanto mãe de família que ficou com aqueles filhos. Sim, e a gente, eu sempre ouvi muita brincadeira, né? Não, vou deixar
seguro para Ricardão, né? É sempre brincadeira, mas é uma forma de objeção também, Sim, né? Sim. Então eu sempre ouvi, né? Mas eu nunca vi ninguém ficar rico com seguro de vida. Nunca vi. O que o seguro de vida faz? Você tem a mãe, né, o pai que trabalham, os filhos pequenos. Então, na falta de um dos dois, a família vai perder uma renda. Sim. O que o seguro de vida faz? Ele somente chega e segura aquele momento de dificuldade da perda de uma das rendas. Sim. Então, quer dizer, a mãe, para ela retomar a vida dela, ela vai ter que continuar a manter o filho na escola, né, pagar as despesas das crianças, etc e tal, mas a vida dela vai seguir. Em um momento ela vai aprender a retomar a vida com aquela ausência. Mas naquele momento é isso que o seguro faz. Ele é como se fosse a muleta que vai segurar um tempo ali até a família se reajustar, né? Então é só isso, ninguém fica rico. Eu nunca vi. Entendi. Olha que interessante, né? São histórias contadas que a gente percebe a importância do seguro. E me fala um pouquinho, e como é que está esse mercado do seguro no Brasil? Eu já sei que tem seguro para tudo, né? Seguro para casa, eu acho que você tem também. Como é que está esse mercado hoje? Porque acabou que é um mercado que o Brasil é muito amplo, né? É igual você falou, é aquela história assim, né? As grandes... digamos, indústrias desse mercado de seguros, né, devem olhar e falar assim, igual aquela história do cara que fala assim, nossa, lá ninguém tem muita gente que não tem chinelo, né? Eu vou para lá porque tem muita gente descalça, né? Porque assim, quando a gente estuda potencial comercial, para as pessoas entenderem um pouquinho, você tem dois caminhos. Você estuda o potencial do mercado, né? E aí entra o potencial do mercado vegetativo, que é muito importante, né? Que é o crescimento desse mercado, o tamanho que ele tem. E a gente estuda o quanto percentual, por exemplo, tem seguro, quanto que não tem. Aí você enxerga um potencial e fala, nossa, eu vou investir ali. E aí aquelas empresas, igual você falou, o mercado, você até citou aí, uma empresa, né, que comprou a outra, então o mercado também começa a ter essa disputa para ficar grande, né? E você acaba tendo esse monte de opção também de contratar vários tipos de seguro. Como é que está o mercado de seguro no Brasil neste momento? Bom, a indústria de seguro, a participação dela no PIB é bem importante, né? E hoje a gente tem visto com a conscientização das pessoas, né? Com o ganho de renda, o crescimento da renda das pessoas, a gente tem visto uma participação do seguro em todos os níveis, porque eu, por exemplo, eu trabalho com, se você for seguro de automóvel, que é a porta de entrada do cliente, né, na corretora. Mas depois ele é empresário. Se ele é empresário, ele tem uma empresa que nós podemos fazer o seguro. Ele tem a vida dos funcionários que ele precisa proteger. Ele tem o seguro saúde dos funcionários que ele precisa ter, né? O seguro de vida dele mesmo. Nós temos a previdência privada também é um ramo, né, que eu trabalho. E a gente também trabalha, por exemplo, com alavancagem patrimonial, que a gente utiliza muito o consórcio. A gente tem também investimentos, né? A corretora trabalha com investimentos, as seguradoras têm algumas mais, outras menos, mas faz parte do nosso portfólio, investimentos, né, a captação de investimento. Então, por exemplo, e principalmente que está muito agora atualmente em voga é o consórcio. O consórcio para alavancagem patrimonial. Quer dizer, é possível programar a vida de forma, né, quer dizer, você tem todo um trabalho aí que é muito importante, que é de consultoria financeira, né? Hoje a gente está vendo muito aí no Instagram e tudo, muitas pessoas direcionadas para isso. Então,
na verdade, a gente sente que o brasileiro está mudando. Então, as pessoas estão poupando um pouco mais, né? Bem aquém do que a gente realmente acha importante, né? E que países, pessoas, né, que começam a trabalhar, já começam a se preparar para a aposentadoria. Então, hoje o brasileiro continua pensando muito em previdência pública, né? Mas nós temos aí a previdência privada, que é uma forma de você se preparar para um descanso tranquilo, né? Para um momento ali. Mas o mercado de seguro está mudando muito. Hoje nós temos aí chat GPT, nós temos inteligência artificial, né? Então, assim, hoje já existem ferramentas que você chega no telefone e faz o pedido. Eu quero um seguro de vida com cobertura disso, daquilo, tal. Quer dizer, o meu papel é entregar o preço para o cliente, se for o que a experiência tem mostrado, que corretor de seguro é uma profissão que está, assim, é uma das primeiras que a inteligência artificial vai acabar. Cerca de, né, existe um número, 47% de várias profissões vão ser extintas. Inclusive, fala-se até de medicina, né, atividades aí que a gente realmente... Mas a corretagem de seguro, na forma como ela tem, e o mercado de seguro, da forma como ele existe, há talvez 5, 10 anos, no máximo 20, ele vai estar totalmente reformulado. Porque eu, como corretora de seguros, eu não tenho como entregar mais só o preço para você. Porque o preço você vai ter em todo lugar, né? Todo lugar. Você quer saber quanto custa o seguro do seu carro? É 5 mil reais? Então, quer dizer, um vai dar 4.900, outro 5.200, é isso que eu tenho. Se for isso, eu estou fadada a deixar ao fracasso. Mas, qual que é a minha expertise? Gregório, você tem uma vida para cuidar, você tem seus clientes para cuidar. Você contrata o seguro do seu automóvel, o seguro de vida, mas... Você conhece o que é seguro de automóvel? Porque por mais que você acha que conhece, eu lido com isso todo dia. Né? Então, quer dizer, você faz o seguro comigo hoje pela tranquilidade, né? Pela expertise. O contrato de seguro, ele existe, ele fala seguro de vida. O que é que cobre? O que cobre é muito tranquilo. Mas e quais são as nuances daquele contrato de seguro que são as excludentes de cobertura, né? Você está preparado para lidar com ela? Porque às vezes a pessoa vai lá, vamos dar um exemplo aqui, num banco, faz um seguro, minha empresa tem seguro. Será que tem seguro? Né? Eu chamei a atenção de um cliente meu, ele tem uma empresa, e aí era uma locação, e aí exigia-se que a empresa dele fosse segurada. Aí ele falou, não, eu só preciso de uma apólice para provar que eu tenho seguro. Eu falei, não, você não precisa de uma apólice para provar que você tem seguro. Você precisa de uma apólice porque você precisa. Aí ele falou, por fim, né, muita conversa, não, ele quis fazer um seguro bem enxuto, bem simplório, só para ter a apólice. Aí eu peguei e falei com ele, vamos fazer um favor, então? Não fala com ninguém. Se acontecer alguma coisa na sua empresa, não fala que você fez o seguro comigo, porque você não está protegido, né? Então, seguro é uma proteção. Se você não sabe o que cobre, saber o que cobre, muitas vezes você sabe, mas você saber quais são as restrições dessas coberturas... Que às vezes são muitas, né? Que às vezes muitas são possibilidades, né? E tudo. É interessante que eu tenho um seguro que, quando a gente é prestador de serviço, né? Aí você fala assim, eu descobri que tinha um seguro para proteger caso você ficasse doente. Cessação de renda. Seguro de cessação de renda. Aí, beleza. Aí chegou a pandemia, né? Aí eu peguei a Covid, né? Perguntei, né, pro meu corretor se tinha... falou, eu peguei a pandemia aí. Ele falou, Gregório, não cobre em períodos de pandemia, né? Não cobre, né? Então, o que você fala de restrição me chamou muita atenção, que é isso, que às vezes a pessoa acha que, não, eu preciso fazer um seguro, faz um seguro aí. Mas o que tem por trás daquele seguro? Você está trazendo uma questão assim
que eu acho assim super importante, sabe, Roberta? Assim, até de orientação, né, para os empresários e para a gente. E está sendo muito bacana, eu acho que por isso, né, para você conscientizar, para você trazer informações para a gente, porque isso que você está falando é fundamental, né? O que esse seguro tem? Sabe aquela questão de que você não entra a fundo, aí quando acontece que você precisa usar, não, mas você não me falou isso, mas se você tivesse me falado isso, mas se eu não sabia, não, mas não é possível, aí vem uma surpresa muito desagradável que mexe com a sua vida ou com o seu negócio, né? É o que você falou, né? O quanto que é importante você entender, perguntar para o seu corretor. E esse trabalho hoje, a Ramones faz, você sente que vocês estão nessa linha então, suas consultoras, o trabalho de vocês está nessa direção? Assim, a ideia é essa, né? Como eu falo com você, assim, que existe resistência das pessoas de falar sobre isso. Então, assim, muitas vezes a gente tem a intenção de fazer a consultoria, mas o cliente não quer perder tempo com isso. Entendi, só quer fazer lá. Ele quer fazer, muitas vezes não sabe nem o que está contratando e a gente tenta falar, e aí o ideal, igual, por exemplo, um empresário, ele quer fazer o seguro da sua empresa, ele realmente tem que parar para escolher, ainda que depois a gente vá discutir preço, o ideal é que ele pare. Eu preciso conhecer a empresa dele para apresentar o melhor produto, porque não sou eu que defino as coberturas de sua apólice. Eu não sei quanto que vale a sua empresa, eu não sei o que está em jogo ali, né? Então, quer dizer, o seguro você precifica tudo, você coloca cláusulas, necessidades que são individuais, né? Então, qual que é a sua preocupação? Igual, por exemplo, seguro de cessação de renda, né? Quer dizer, você é profissional liberal, você é autônomo, se você parar de trabalhar, cessa a sua renda, né? Então, o que é que você precisa? Então, essa cláusula é uma cobertura dentro da sua apólice de vida, né? Então, quer dizer, muito mais do que a sua preocupação de morrer, você tem a preocupação de ficar sem a renda num determinado momento. Sim. Então, assim, a gente precisa parar e pensar sobre isso. E, normalmente, é naquele primeiro momento, porque depois você vai renovando, você só vai reafirmando se a sua necessidade continua aquela, né? Então, a intenção, e a gente tem buscado esse trabalho novo, né, de reposicionamento até da marca, né, para mostrar para o cliente quem nós somos, até onde podemos ir, e eu estou buscando, inclusive, especializações na área financeira, porque quer queira, quer não, faz parte também da consultoria em seguros, é você entender do mercado como de um modo geral. Sim. Porque às vezes o cliente precisa realmente de algo mais técnico, né, uma expertise maior. Isso é super importante. Tanto que eu tenho percebido, e inclusive eu sou embaixadora do Sincor Minas aqui em Montes Claros. Olha, que legal. Então, eu sou embaixadora e Sincor Minas é o Sindicato dos Corretores de Seguros. Tá. Então, a gente fez um treinamento recente, teremos um evento agora em Diamantina, chama Corretor na Real. Diamantina vai ser fechada só para os corretores. Vai ser um momento único que nunca se viu, né? Inclusive tem corretores de vários outros estados vindo para o evento para entender como funciona, porque reuniu-se seguradoras, corretores, pessoas do mercado, para que a gente fique ali sem o atendimento de cliente. A empresa vai estar funcionando, óbvio, mas para a gente repensar o nosso papel na sociedade, para a gente repensar na nossa expertise, na nossa entrega, na nossa consultoria, porque é muito importante a presença do sindicato com essa visão de futuro, né? Quer dizer, nossa profissão é muito importante. Nós temos um fator social para cuidar, né? Que é naquele momento de perdas a gente estar presente, né? Realmente buscar cobrir tudo que o cliente imagina, né, de dificuldade que ele poderia passar, a gente está ali. Então, é uma proteção que a gente, é importante essa entrega. Então, nós estaremos ali em Diamantina fazendo isso, confraternizando
também, porque faz parte para troca, sim, principalmente troca de experiências com outros corretores, né, do estado todo, até do Brasil. O que o outro corretor, o que o outro colega faz diferente, como que ele consegue alcançar, como que ele consegue convencer o cliente melhor, como que a gente consegue adentrar mais na vida do cliente. Então, assim, vai ser um momento, um divisor de água na vida dos corretores de um modo geral, né? Mas nós temos que ter essa ideia, essa atenção de perceber que o mundo está mudando. Nosso negócio, nós não entregamos mais um seguro ou o produto daquele formatozinho de automóvel. Não, isso o chat GPT vai fazer. Então, o tempo que nos sobra, nós não vamos precisar perder tempo para calcular. Né? Porque eu entrei no mercado, a gente fazia vários cálculos, tinha de entrar de seguradora por seguradora. Hoje a gente já tem multicálculo, você coloca o CPF, os dados do cliente, aparece aquele monte de cálculo. Qual que é a importância disso? A importância disso é porque eu vou perder menos tempo com o operacional e mais tempo em cuidar do cliente, das necessidades do cliente, né, da entrega efetiva daquilo que ele busca e do que ele precisa. Aliás, eu sou a especialista em entregar para ele o que ele nem sabe que ele precisa. Não é verdade? O cara nem sabe sentar perto dessa mulher, rapaz. Que legal. Ô, Roberta, e qual que são os diferenciais da Ramones? São 25 anos, né? O que você nota enquanto empresa hoje que é o diferencial da empresa de vocês? Bom, eu tenho pessoas ali comigo, colaboradoras, que têm a mesma idade que está na empresa. Então, assim, no que elas fazem, elas sabem perfeitamente bem o que elas precisam fazer. Dominam aquilo. Dominam, conquistam o cliente. O cliente tem cliente que vai lá na corretora ainda renovar o seguro porque elas cuidam realmente. Eu gosto muito de lembrar de um dos meus primeiros clientes que ficou até o final comigo, lembro dele até com emoção, seu Kleber, que ele fazia questão de ir na corretora, de renovar o seguro, porque as meninas já preparavam, porque ele adorava o wafer. Então as meninas preparavam, o seguro do seu Kleber está vencendo, tem o wafer aí. Então ele chegava, as meninas já serviam. Então, assim, cria um vínculo. Então a Ramones, através das minhas colaboradoras, eu fico muito tranquila em sabendo que ela cuida do cliente. E, ao mesmo tempo, né, eu, enquanto gestora, eu costumo olhar para frente, no sentido de me anteceder ao que vem. Né? Então, nesse momento, né, como o tempo todo, o tempo que a gente não está no operacional, que as meninas fazem muito bem isso, ele está sendo reservado exatamente para busca, para conhecimento, para levar, né? Então, inclusive, agora você fez um treinamento junto com as meninas de atendimento ao cliente e eu tenho buscado me especializar exatamente porque realmente o mercado está mudando e se a gente não se tocar, não se antecipar, né? A gente vai se tornar um despachante com toda a honra que tem a profissão, né? Não é demérito a comparação, mas é porque realmente o despachante ele faz um serviço de registrar um veículo, né? de registrar um imóvel e tal. E o corretor ele tem que ser o consultor. Ele tem que estar presente na vida do cliente. A mentalidade muda, né? É o que você falou, tem que estar presente, orientando, indicando, né? Pontuando as coisas. Sua carteira de clientes, eu imagino que nesse período é bem extensa, né? Sim, tanto a ativa quanto a inativa, né? Sim, tem muita gente que já foi cliente nosso e que
muitos deles voltam, né? A gente chama no mercado um rouba-montinho, né? Muitas vezes acontece o rouba-montinho. O cliente está aqui com você, daqui a pouco ele está lá com um banco, aí ele bate o carro, ele fala, nossa senhora, não fui atendido, não participaram, liguei, vou voltar para Ramones, né? Então, assim, a gente tem que olhar para isso também, né? E você tem ensinado pra gente. Atendimento personalizado. Atendimento personalizado, entender por que o cliente deixa de contratar com a gente para fazer, né? Se ele está satisfeito, por que ele saiu? Algo ocorreu, né? Quais os motivos, Quais os motivos? E a gente mapeando isso, a gente consegue melhorar. Realmente, né, Roberta, assim, é importante eu já tive problema de sinistro, né, com vocês, e o atendimento de vocês foi excepcional, né? Eu me lembro que eu tive um carro que eu bati com 2 dias que eu tinha feito seguro, né? E aí vocês deram toda assistência e realmente é um diferencial o atendimento. O fato de você conseguir ligar para o seu corretor e ele conseguir resolver sua vida, te direcionar e te dar todo o apoio do início ao fim. Eu acho que isso faz muita diferença. Roberta, que legal, sabe? O que você está trazendo para a gente é super importante, né? Assim, uma empresa de, como você diz, de 25 anos, né? Que está crescendo, né? Diversificando carteira, com uma equipe preparada. Isso realmente mostra um pilar, né? Uma base de uma empresa muito sólida no mercado de seguros. Eu queria que você, estamos chegando ao final, queria que você deixasse aí registrado a sua mensagem para o empresariado, aquilo que você quiser falar, o microfone está aberto aí, né? O que você gostaria de falar para o empresariado aí? Bom, obrigada, Gregório, né, por esse momento, porque, assim, realmente é um espaço importantíssimo. Importantíssimo porque você imagina falar de seguro. Talvez quando você me convidou para esse momento, talvez você imaginava algo totalmente diferente, né? E eu vi a oportunidade também, falei assim, nossa, falar da Ramones, falar de seguro, né? Um espaço assim que a gente não vê, não é comum, porque como eu falo com você, o que eu trabalho? Eu trabalho com perdas, né? Não com morte, mas com aquele momento, né, de perdas também. Então, assim, são coisas que as pessoas não querem ouvir. E é muito importante esse espaço. Falar de seguro não é só falar de venda. É falar de proteção. É falar de tranquilidade. Né? Quando você fala, eu bati meu carro e vocês cuidaram de tudo, você não vive aquele dia a dia de oficina e tal, nós vivemos, então nós podemos fazer algo por você, né? Então falar de seguro é falar de responsabilidade social, porque nesse momento que a gente está buscando aí fazer algo diferente para o futuro, é exatamente... a gente já caminhou até aqui, nós temos 25 anos, o que nós podemos fazer a mais? Fazer mais significa, talvez, buscar junto ao cliente, ouvir, né? Buscar, a gente precisa ouvir também, porque muitas vezes você tem um seguro de automóvel lá e eu estou ouvindo o que ele está me falando, meu filho vai para a faculdade, meu filho acabou de nascer, peraí, seu filho acabou de nascer, então vamos embora fazer uma previdência privada para você bancar os estudos dele, né? Então, quer dizer, eu tenho que ter uma escuta ativa, porque o cliente conversa, quando a gente tem a oportunidade, né? Ele conversa, ele fala comigo, eu estou indo casar, meu filho nasceu, eu vou fazer isso, eu montei uma empresa, é muita coisa, né? Então, assim, a gente está buscando fazer isso agora de forma efetiva, né? Para que realmente nossa função social seja completa, né? E faça sentido, porque vender, eu fiz isso até hoje, né? Mas agora eu tô uma senhorinha. Não, eu tô uma senhorinha. De forma nenhuma. Você tá muito jovem ainda. Estou uma senhorinha. Então agora agora questão de propósito, né? Então quer dizer,
eu não tenho intenção de aposentar, de ficar parada, eu quero cuidar mesmo, né? E seguro, esse nome é muito forte, proteção, cuidar, né? Então, assim, é uma questão de propósito, não de venda, né? Uma questão de proteção, de tranquilidade. Então, eu espero realmente caminhar para isso, que a minha empresa caminhe comigo, né? Com esse propósito de realmente cuidar de pessoas. Que bacana, Roberta. Quero primeiro te parabenizar. Muito bacana, né? Todo esse conceito que você tem, essa prática, né, ligada ao seguro, ao cuidar do outro, à proteção do outro. Eu acho que isso, igual você falou, é propósito, é missão de vida. E, eventualmente, claro, você precisa, né, as vendas precisam acontecer de uma maneira natural, mas por trás disso existe um propósito muito forte e muito valioso, gente. Então, eu quero parabenizar, né, Ramones, por esses 25 anos. Dizer para você que esse copo, né, o copo do Greg, que agora é seu, né? Oh! Aí, olha, o copo do pódio, né? Você vai levar para casa o nosso copo do Super Greg, né? Super Greg tá aqui, ó, tá vendo, Super Greg? Olha aí, ó, importante do seguro, né? Super Greg tá aí para ajudar. E de deixar o seu troféu, que é o troféu do pódio, tá? Da Roberta, porque você é uma pessoa do pódio, a Ramones é uma pessoa do pódio, e isso que você está fazendo aqui, de conscientizar, de trabalhar a pessoa, eu sempre digo que o pódio ele é um espaço para todos os segmentos, Roberta. Então aqui a gente tem falado de diversos segmentos variados, justamente porque a gente quer dar oportunidade, né, a pessoas de diversos segmentos para a gente ampliar aquilo que a gente quer levar de conhecimento, de empreendedorismo e também valorizar a história de empresas que são empresas de sucesso, né? Como a Ramones hoje. Então eu fico muito feliz, viu? Minha gratidão por você ter vindo. Muito sucesso lá na Ramones. Um abraço aí para Magda, para Isabela, né? Para Isabel, para todos os colaboradores aí da Ramones, tá bom? E espaço está sempre aberto, tá? Que Deus continue te abençoando bastante. Amém. Amém. Obrigada pela oportunidade, pela presença. Gente, muito obrigado, né? Continue acompanhando o Pódio, divulguem, né? Enviem para os seus amigos, para os seus parceiros, para tantas outras pessoas, né? Fico muito feliz que o Pódio hoje tem chegado a tantos lugares do Brasil. Não se esqueça, aqui você está sempre no Pódio com Gregório Ventura.